Fala, meus amantes de terror. Hoje, num episódio muito especial do Pod no Fundão Podcast, estamos aqui com o nosso querido amigo Caio Mota, nosso professor de literatura, torcedor do Botafogo, que perdeu ontem, infelizmente, né, Caio? Mas estou aqui, hein? Ele tá aqui com a gente. Mantendo o profissionalismo, né? E é o professor que a gente fala tanto, e finalmente ele tá aqui, o nosso convidado mais que especial, o melhor convidado de todos, desculpa aí aos convidados dos vídeos passados. Mas a gente está aqui, né, para falar um pouco sobre a literatura gótica, né? Você é muito fã da literatura gótica, não é mesmo? Isso, a gente vem trocar uma ideia aqui sobre literatura. Pô, mas literatura assim, não de modo geral, né? A gente vai especificar naquilo que particularmente é minha paixão, que é literatura gótica, literatura de terror, conto de suspense, histórias de suspense, romance policial, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje. Então, para começar, né, a gente introduzir essa introdução, né? Introduzir essa introdução. A literatura, onde é que surgiu, como surgiu essa literatura assim, gótica? Quando a gente fala assim, a galera aí que vai assistir, provavelmente tem alguém assim que gosta, né? Tem gente que gosta mais do gênero terror, tem gente que gosta e é apaixonado e tal, mas aí se pergunta, como surgiu? De onde surgiu? E quando que teve isso? Quem iniciou esse processo e tal, para chegar até os dias de hoje? A gente tem ali salas de cinema sendo cheias, livros de terror sendo vendidos, e aí esse processo ele começa na história da humanidade bem longe, ele vai longe, tá? Oficialmente, o estilo é classificado como literatura de terror, ele inicia-se lá no século XVIII. No século XVIII, oficialmente a data, então tem uma data oficial, né, que diz assim, olha, foi publicada uma obra e essa obra era a primeira do estilo, que é inclusive uma obra que não é tão conhecida, O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, tá bom? Em 1764. Essa foi a data da publicação na Inglaterra. E aí, talvez vocês não lembrem desse livro porque ele não é tão conhecido, mas ele deu início a um estilo que autores que vieram alguns anos depois seguiram essa linha e publicaram clássicos da literatura, como, por exemplo, Drácula, Frankenstein, O Médico e o Monstro e outros livros que vão seguir esse estilo. Então, assim, oficialmente a literatura de terror, o marco dela é século XVIII, com a publicação desse O Castelo de Otranto. Muito antigo, né? Século XVIII, 1764. Isso. É antigo mesmo, né? E bem antigo mesmo. E como assim? E qual seria outros livros? Tipo, quais são os principais elementos para ter uma fantasia de terror, né? Aí quando a gente fala assim, como eu falei, né, surgiu ali século XVIII, mas se a gente for ver século XVIII, século XVIII, XIX, XX, XXI, são ali uns 300, 400 anos. Mas se a gente pensar o terror, as histórias de terror, elas já existem na nossa humanidade aqui há muito tempo, há bastante tempo mesmo. Tanto que, se a gente for voltar, aí eu peço licença de vocês aqui para voltar um pouquinho, fazer uma volta no tempo, mas muito, aí a gente já vai não para séculos, para milênios. A gente vai para antes de Cristo, a gente vai para Mesopotâmia, a gente vai lá para os Sumérios. Lá nos Sumérios, a sociedade que inventou a escrita, né? A escrita como a gente conhece, convencionada hoje, eles criaram uma obra chamada um poema épico. Só para explicar o que era um poema épico. Antigamente, as sociedades antigas, os reis, os heróis, eles tinham essa ideia de se eternizar, de que os feitos deles fossem contados e que todas as gerações em diante pudessem saber quem foram eles, o que eles fizeram. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, as histórias de Homero, lá da Grécia Antiga, né, contando a história do rei Aquiles, Heitor, as aventuras do Odisseu, ou Ulisses, né? E aí, outros povos, tirando a Grécia Antiga ali, eles também tinham essa mesma ideia. Então, por exemplo, lá, os Sumérios, eles criaram uma obra datada ali de 2000 anos antes de Cristo, chamada Gilgamesh. Gilgamesh é um poema que ele fala de um homem que ele é um semideus, ele é alto, ele é muito forte, só que assim, no meio do povo onde ele vive ali, ele acaba sendo um líder opressor. E aí, como castigo, um dos deuses lá manda um outro oponente para que possa derrotá-lo. Nisso, esse outro oponente, eles têm uma batalha ali de 7 dias ali sem parar e tudo mais.
Só que no final eles acabam, nenhum derrota o outro, o Gilgamesh, que é o personagem central da história, reconhece o outro como um oponente digno, né? Então eles passam eles passam a ter uma amizade e a fazer coisas ali em conjunto. Então a batalhar, derrotar outros monstros e tal. E aí, isso só pra gente citar como exemplo. Mas também, lá, se a gente for sair ali a Europa, vai um pouquinho mais pra Dinamarca, onde hoje é a Dinamarca, né? Isso há milênios atrás, Isso, há milênios, isso. Tem uma outra narrativa aqui que fala do Beowulf. Beowulf, ela conta a história também de monstros que existia, de um reino ali, né? Onde havia monstros e aí, nesse caso, um dos monstros ali, que era um gigante muito feio e tal, matava as pessoas, devorava os guerreiros e tal, até que chega um carinha, que é o personagem Beowulf do livro, e ele vai pra acabar com aquilo, né? Então eles estão lá numa festa ali, chega um monstro e tal, só que nesse dia o Beowulf estava lá. Aí o Beowulf pega e derrota aquele monstro. Só que pra gente falar um pouquinho sobre essa história, porque ela é bem bacana, inclusive, pra quem tiver aí, eu recomendo, tá? Tem uma animação, um filme aí, chamado Beowulf. Se vocês pesquisarem, forem, pra quem gosta de aventura e tal, eu recomendo, tá? Muito bom. E aí o Beowulf, ele derrota esse monstro e depois ele descobre que o monstro tinha uma mãe, a mãe volta pra se vingar, então o Beowulf tem que ir lá pra derrotar a mãe, só que ele acaba fazendo mais um acordo com a mãe e acaba tendo meio que um filho com ela e tal. Depois esse filho vira um monstro. E aí depois no final passam-se anos e tal, esse filho dele cresce, ele volta com forma de monstro, ele tem que lutar. Então assim, são narrativas que pra época eram aterrorizantes porque tem os elementos do terror, tem morte, tem destruição, tem uma criatura que foge dos padrões humanos ali, horrenda, toda com deformidade física. Tem, às vezes é um híbrido, como por exemplo nesse caso aí o filho que ele tem com essa mãe desse monstro é um dragão. Então assim, eram narrativas já de terror, que a gente encontra alguns elementos de terror, isso há milênios. Mas eram histórias épicas, né, de heróis assim, só tinha os elementos mesmo de terror. Isso, nesse caso ainda não era conhecido como literatura de terror, porque só tinha alguns elementos do terror. Tá bom? Então, é por isso que a gente não classifica ali como literatura de terror, e sim como literatura que haviam elementos de terror. Sim. Então, eles classificam como poemas épicos, histórias que narram os grandes feitos dos heróis, falam um pouquinho das aventuras deles, e que derrotam monstros e salvam um povo que estava em perigo. Enfim, é assim que começa ali, mas já tem uns indícios ali de alguns elementos do terror. E algumas histórias e mitos da Grécia Antiga também seguem esse mesmo princípio de ter algumas ideias assim, do terror, ter vários elementos. Exatamente. Quando a gente fala assim de sociedades antigas, antes de Cristo e tudo mais, aí às vezes a gente não conhece muito a cultura nórdica, né? Ou então a Mesopotâmia ali, mas a gente conhece a Grécia Antiga, a gente ouve falar dos mitos. Aí a gente lembra, por exemplo, alguns seres meio sinistros, digamos assim. Tem a Medusa, tem o Minotauro, tem outros personagens ali que são meio assustadores e que com certeza para a época ali, para a sociedade, para as pessoas daquele período, eram narrativas assim meio assombrosas, né? Que imagine aqui uma mulher que em vez de cabelos tinha cobras assim, que aí podia transformar a pessoa em pedra, petrificar a pessoa. E aí nesse caso aqui a gente tem sim alguns elementos na Grécia Antiga também que remetem a essa ideia do terror, de algo macabro, assustador, que causa medo. Também poderíamos citar o Minotauro, né? A mesma ideia do Minotauro ser metade homem e metade touro, né? Tem a mesma ideia do Beowulf, que seria um híbrido entre humano e outro monstro. Né? Pois é, assim, particularmente falando, quando eu vou abrir aqui um parênteses antes da gente continuar para falar um pouquinho sobre o Minotauro, né? Quando eu era mais jovem, assim, lá, estava no ensino médio, aqui em Santarém, inclusive, de vez em quando saíam aquelas... Não havia tanto redes sociais na época, né? E de vez em quando surgia ali uns boatos de que tá surgindo na cidade, isso no começo dos anos 2000, gente. De vez em quando surgia uma fake news aí nossa, tá aparecendo em tal bairro. Esses bairros, como Santarém estava expandindo, sim, muitos bairros ali eram mata, próximos de zona de mata, não eram tão populares, povoados e tal.
Aí de vez em quando surgiu uma dessa, né? Surgiu um ser, tá aparecendo um bicho. Na floresta. É a mulher que se transforma em porco, é uma pessoa ali um homem que vira cavalo, que não sei o quê. E aí eu lembro que na minha juventude surgiu uma lenda, um mito aqui na cidade, né? Sobre aparecer um minotauro ali para as bandas do Diamantino, Santo André e tal. Então a galera que estudava de noite, eu com os meus amigos, a gente jogava bola e a gente ficava assim até tarde, sabe, jogando bola, brincando, mas a gente ia até um certo horário porque a gente acreditava piamente que qualquer barulho assim, quando a gente estava indo para, às vezes caminhando ali, tinha a zona de mata, a gente ouvia barulho à noite, a gente achava que era o tal do minotauro. Aí tinha gente que dizia que viu de relance, viu a sombra, levou um susto. E aí o minotauro aqui, particularmente para mim, ele traz um pouquinho essa sensação de terror, porque imagina você criança, né, crescer ouvindo isso. Essa lenda é meio assustador. E a história do minotauro em si, ela é meio bizarra, porque assim, tem a ver lá, né, com na mitologia grega ele fala sobre, eu acho que é o herói Teseu lá que vai para derrotar o minotauro. Mas antes, deixa eu lembrar aqui, ele surge como um personagem chamado Minos, que é rei de Creta, se não me falha a memória. E aí ele pede ali, tem alguma a ver com um pedido para um deus ali, para o Poseidon, eu acho. Aí Poseidon concede a ele faz surgir das águas ali do rio um touro branco, muito bonito, e que o deus Poseidon pede em sacrifício. Só que ele não sacrifica. Como castigo, o Poseidon faz com que a esposa do Minos, que pediu, né, esse touro para sacrificar e não sacrificou, ele faz com que a esposa dele acabe se apaixonando pelo animal e tenha e aí a esposa do Minos acaba se apaixonando pelo animal e tal. Então ela acaba tendo um filho com ele e aí surge o híbrido. E aí começa essa história também do terror associado a animais. Porque é o que a gente vai falar mais na frente sobre essa questão dos híbridos ou de metamorfose mesmo. Parece até que tem uma relação, né, quando o herói lá ele fez um filho com o monstro, né, com a mãe do monstro, né, aí surgiu. Pois é, se a gente for pegar essas sociedades antigas, assim, a questão do medo, ele não estava só associado a seres humanos, já tinha uma relação ali com questão de animais. Então a gente vai ver assim alguns simbolismos, né, que a gente chama assim dentro do gênero terror, da literatura de terror. A gente começa a ver esses simbolismos, por exemplo, essa questão do híbrido ou da metamorfose. E aí, continuando aqui sobre o Minotauro, aí então, como castigo, a mulher do Minos acaba tendo um filho, que esse filho assim, é o híbrido, né, do Minotauro, e aí o Minos acaba pedindo ali pro Dédalo, que eu acho que é um homem que era um especialista, arquiteto ali, ele faz um labirinto, que é onde o bicho ali, o Minotauro vai crescer. E aí esse Minotauro, imagina o seguinte, Grécia Antiga, aí havia essa lenda lá, o mito do Minotauro. O Minotauro era um local onde, segundo aqui a mitologia grega, vivia o Minotauro, e aí eles, de vez em quando, acho que era a deusa Atena, que ela fazia um festival em que a cada, não sei se era 7 ou 4 anos, mas eles soltavam ali alguns jovens para se perderem no labirinto e enfrentarem o Minotauro. Aí imagina o medo das pessoas na época, se deparar com esse ser, ou o medo de ir parar lá como castigo dos deuses e parar no labirinto. E aí o labirinto, o Minotauro, ele é descrito como um ser, né, grande, forte, híbrido de homem ali com animal, com touro ali. E aí e ele devorava seres humanos. Então assim, e aí depois surge ali a história do Teseu, que é o herói que vai enfrentar o Minotauro, vai derrotar ele e tudo mais. Mas assim, a gente já encontra elementos do terror. Inclusive um pouquinho, o terror ele começa a se desenvolver aqui, não somente oficialmente no século XVIII, como eu falei, surge aquele livro lá, mas o Castelo de Otranto, mas desde séculos, milênios, já na Grécia Antiga e em outros povos ali bem antigos, já havia esses elementos do terror e que as narrativas de terror só se desenvolveram com o passar do tempo. Você acha que a religião seria muito envolvida nesse negócio do terror? Porque, tipo, na mitologia grega era tudo pra temer os deuses, né? Os deuses, eles sempre estavam bem presentes nas literaturas. Sempre era eles que jogavam maldição, sempre era eles que faziam tudo lá. Sempre pra justificar algum ato, né? Explicar alguma coisa sobre o mundo.
É uma pergunta interessante, porque assim, se a gente parar para pensar, a religião, ela permeia a história da humanidade desde os tempos antigos. E isso, a gente não, quando a gente fala de religião, a gente está falando de religiões antes do surgimento do cristianismo, ali antes de Cristo. Então a religião, ela já permeia a história da humanidade, e a religião tem muito a ver com essa questão de doutrinação, de impor medo na sociedade, de falar sobre destinos para o pós-morte. Aí já é uma outra reflexão, né? Mas que, já que vocês tocaram no assunto, aí as pessoas criavam histórias, mitos, tinha essa questão de impor, às vezes pelo medo, né? Pelo medo, dominavam as pessoas pelo medo ali. Então havia, para os gregos não era o inferno, era o mundo de Hades, né? E aí havia esse medo de parar lá, e quem sabe também não era um dos elementos também, né, que faziam com que se desenvolvessem narrativas dessas para impor medo nas pessoas, e que inclusive durante a Idade Média foi algo que já no cristianismo foi bem comum, né? Esse desenvolvimento da imposição do medo para fazer com que as pessoas obedecessem ali ao clero. Continuando aqui e vindo para um tempo mais moderno, assim, esse negócio de híbrido, mutação, é muito visto, né, hoje em dia em outros tipos de cultura, não é? Tipo, fora da Grécia Antiga, indo para outros lugares, assim, como skinwalkers e outros tipos de metamorfose, assim, né? Coisas que parecem muito ser humano, né? Tipo, como se fosse um predador de nós, né? Que não temos predador natural. Isso. Quando a gente vai, a gente acaba conhecendo muito de cultura grega, cultura suméria, que quando a gente estuda história a gente acaba aprendendo até na escola um pouquinho mais sobre essas culturas. Os sumérios, porque foi o surgimento da escrita ali, a Mesopotâmia, e a gente acaba aprendendo um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental. Mas quando a gente vai para outras culturas, por exemplo, aqui na América do Norte, nas Américas, tanto central como do norte, a gente acaba tendo também esse reflexo, inclusive de culturas que nem se encontraram, porque eu imagino que naquela época as viagens, né, a gente sabe que não havia esse contato entre culturas que viviam em continentes tão distantes como era a Europa, a Ásia, ou ali a parte mais onde hoje ali está o Iraque, que é o Oriente Médio, né, Iraque. Então assim, não havia essa interligação entre as culturas, mas havia essa ideia também como o Levi falou, sobre o híbrido entre animais, essa crença na cultura popular. Tanto que, aí eu pego aqui dois exemplos, né? São nomenclaturas diferentes. A primeira é Naual. Aí, Naual é uma palavra que vem do idioma Nahuatl, a língua dos astecas, ou seja, astecas são astecas, os maias, os incas, são aqueles povos pré-colombianos, antes da chegada de Colombo aqui nas Américas, antes da chegada dos europeus nas Américas, e haviam esses povos ali, que vocês devem lembrar bem, já ouviram falar sobre eles, e aí dentro desses povos ali, dos astecas, havia essa crença nesse hibridismo, nesse hibridismo ou na metamorfose entre seres humanos, geralmente ligados a forças obscuras, feitiçaria, pessoas que eram feiticeiros, que tinham a capacidade, o poder, de acordo com a crença deles, né, de se transformar. E, geralmente eles tinham então a palavra Naual, ela vem dessa língua asteca antiga, desse idioma asteca antigo, que significa disfarce ou forma assumida. Então assim, por que disfarce? Porque o ser ali místico, geralmente era associado a feiticeiros. O feiticeiro, ele tinha a capacidade de se transformar ali em um animal, para disfarce, para se infiltrar, ou para atacar, espionar os inimigos, ou simplesmente para causar medo. E aí, essa questão do hibridismo, ela surge, já tem outras culturas, mesmo entre culturas que não se conheciam. Grécia Antiga, ali os povos pré-colombianos. É uma coisa a se pensar, né? Duas culturas que nunca se falavam diretamente ter a mesma ideia, então a gente pode pensar, caramba, Isso. será que realmente não existiu algo assim no passado? Ou existe até agora? Então, era disso que eu tava tentando falar. Parece muito que fosse um predador do ser humano. Algo que se parece muito com o ser humano, mas acaba não sendo só um híbrido, ou se transformando em algo que seja parecido com o ser humano para tentar predar, né? Exatamente.
E aí, apesar de não se conhecerem, eles têm ali coisas em comum, né? Elementos, a transformação e tal. E nesse caso especificamente dos Nauaus, eu ia até trazer um pouquinho para a nossa atualidade, que algumas pessoas às vezes conhecem a nomenclatura, né? Um Nauau. Às vezes você vai ouvir em filmes que tem essa referência, jogos, que falam um pouquinho sobre isso. Que às vezes a gente sabe que, eu acho que todo mundo já deve ter tido a experiência de ver um gato, um cachorro que tem comportamentos muito, que a gente chama ali, muito personificados, são muito humanizados. Sabe aquele gato, às vezes, que fica te observando, parece que está te julgando ali, parece que ele é consciente, parece que ele é racional, parece que ele tem a impressão assim, de que ele é humano. Então, de que ele te entende também. De que ele te entende, isso. Então, às vezes, eu particularmente uso a expressão Nauau, né, para me referir a esses animais. Porque são animais ali que eles demonstram alguns aspectos ali meio humanos. Seja no sentir, parece que ele sente, parece que ele tá triste junto com você, ou tá alegre junto com você, e às vezes parece que ele tá te observando, te julgando. Então, assim, inclusive que abrindo um parênteses aqui, essa questão dos animais que têm esses comportamentos meio humanizados, por exemplo, o animal que te segue, que parece que está te julgando, parece que vai para todo canto, fica te observando, tuas atitudes e tal, vai ser algo explorado na literatura gótica, lá mais adiante, no século XVIII, nos contos de terror do Edgar Allan Poe, que é um escritor que eu vou falar mais à frente sobre ele, e aí vai ter contos dele que ele vai falar exatamente desse comportamento dos animais, e aí quem sabe, né, por ele ter sido norte-americano, quem sabe não tem a ver com essa influência dessa tradição ali, das tribos indígenas. Tanto os Nauaus, que essa expressão Nauau, que se refere ali surge ali dos povos pré-colombianos ali, mas tem também a nomenclatura dos Skinwalkers. No caso dos Skinwalkers, a ideia é a mesma. Pessoas que têm a capacidade de se transformar, aí estamos falando de metamorfose ou de hibridismo, né? Mas no caso especificamente dos Skinwalkers, são pessoas que têm, inclusive, se a gente for hoje observar, eu particularmente sou muito fã de canais que falam de narrativas sobre terror, sobre lendas urbanas, acontecimentos e tal. Então, por ser alguém que conhece e alguém que consome esse tipo de conteúdo, eu já ouvi várias lendas. Não estou falando de lendas assim do passado, estou falando de lendas atuais. Já lendas de brasileiros que vão morar nos Estados Unidos e acabam usando essa terminologia, os Skinwalkers. Ele se refere, Skinwalker seria a mesma ideia do Nauau. A pessoa que tem a capacidade de se transformar em animais. Seja para se disfarçar, seja para vigiar, seja para cometer alguns crimes ou brutalidades contra seres humanos. Aí geralmente está ligado a forças obscuras. É a bruxa, são as bruxas, são os feiticeiros que tem essa capacidade. No caso da palavra Skinwalker, é uma palavra que surge ali de uma tribo Navarro, que ela já não mais a América Central, já é mais ao norte, Estados Unidos mesmo. E é uma tribo que até hoje tem remanescente da tribo Navarro, que se instalou ali pelo sudoeste dos Estados Unidos. Ali próximo de onde fica o Colorado, o estado do Novo México, que fica quase na divisa ali com o México, mas mais ao lado sudoeste. Então ali os navarros, eles estão instalados ali, e aí, entre eles que surgiu essa nomenclatura. Então assim, é muito comum ouvir em relatos, ou depoimentos até de brasileiros que moram para lá, a terminologia, a palavra Skinwalker, para se referir a pessoas que têm essa capacidade de mutação, de se transformar em animais. É até bem interessante, porque como eu falei, eles moram longe um do outro e compartilhavam a mesma cultura, só que com o senhor falando isso agora, que eles ficavam um pouco mais a sudoeste, né? Eles ficam mais a sudoeste, então talvez eles possam, nesse mesmo território, possam ter visto os Skinwalkers ou os... Como é que é? Nauau, isso. Isso. Esse negócio da bruxaria também, né? Tá muito presente nas ambas culturas, né? Humanos transformando em outros seres. Como no cristianismo também, né? Temos a presença, né? Que quando a pessoa tinha muitos gatos no cristianismo, antigamente, muitos gatos pretos e tal, ela era considerada como bruxa porque ela poderia se disfarçar de gato, se esconder no meio do próprio gato dela.
Tem isso também. Isso. Né? Tem um tópico mais pra frente que eu até gostaria de falar com vocês, que é sobre essa questão já que a gente está falando de terror, e aí tem muito dessa questão do simbolismo. O simbolismo no meio do terror, né? Então, por exemplo, tem a ver com as cores. As cores nesses tons mais frios e mais negros, mais obscuros, o lilás, o roxo, o vermelho assim mais escarlate, que é aquele vermelho mais tom sanguíneo, sabe? Sim. E o próprio preto, né? Inclusive tá todo mundo aqui de preto, aqui bem a caráter. E aí isso tem muito a ver com essa questão do simbolismo. E um simbolismo muito presente na questão tanto da literatura de terror, como dentro da própria cultura popular, como o Levi bem disse, é a questão dos animais. Os animais, eles têm uma importância muito grande. É um tópico que a gente vai falar mais na frente, mas já que ele adiantou, a gente podia falar um pouquinho sobre. Porque na Idade Média, inclusive, a gente vai ver a perseguição a determinados animais por causa dessa questão, da associação desses animais a pessoas que mexiam com feitiçaria, bruxaria. Então havia essa crença popular. Inclusive, isso vai reverberar aí ao longo dos anos e vai chegar até nós com a crença de que, por exemplo, se você está indo por uma rua, seja de carro, a pé, e passa um gato preto na tua frente, o que a cultura popular, pelo menos a brasileira que eu conheço, diz? Que isso é um sinal de quê? É mau presságio. É mau presságio, é um símbolo de azar, é um mau presságio mesmo. E aí a gente imagina isso, que é algo que não surgiu há décadas, não surgiu há pouco tempo atrás. Quem sabe não é uma herança de coisas que já vem desde séculos. Tem a medusa, né? Já. A medusa com as cobras já era uma associação aos animais também, né? Aí quando a gente vai entrar nessa questão dessa simbologia animal, a gente tem que ver porque algumas culturas, por exemplo, bora analisar a cultura, o gato. Na Idade Média o gato era visto de uma forma, associado à bruxaria, bruxas que se transformavam, podiam ter a capacidade de se transformar, geralmente gato pretos, né? Que hoje a gente acabou herdando isso na cultura popular, o gato preto ser associado a uma coisa ruim. Tanto que, inclusive, alguns contos aqui, desses autores que eu vou comentar aqui com vocês, eles trazem isso. Mas tem também algumas culturas que elas vão retratar a boa relação com os animais, como, por exemplo, os egípcios. Os egípcios, eles adoravam os gatos, no sentido de exaltar mesmo. Haviam deuses com formas híbridas, humano, animal. Anubis é um deles, né? Então o deus Anubis e outros deuses, não somente na cultura egípcia, mas em outras culturas aí que, ao contrário dessas culturas, tinham uma exaltação aos animais. Então é um traço cultural que alguns a gente herdou, né? A parte negativa, infelizmente, ainda é muito comum encontrar, por exemplo, pessoas que não gostam de animais de determinada cor, de animais com hábitos noturnos, por exemplo, corujas, gatos e outros espécimes aí acabam sendo associados a coisas ruins. Tu acharia que essa questão de ter um lugar mais frio, assim, tipo um lugar deserto como a Rússia, que ela é fria, ela é escura, né? Metade do tempo lá é frio, né? Tem relação com o tanto de pessoas que tem, ela é a pessoa mais depressiva e tal. Então acho que isso seria um negócio do ser humano, psicológico do ser humano, ou teria se influenciado pela cultura gótica, pela literatura, né? Durante séculos e séculos assim foi retratado que assim seria triste e tal, e isso pegou para os seres humanos. Aí a gente entraria no ponto se o ser humano veio antes do lugar, ou se o lugar surgiu antes do ser humano, né? Falando de uma forma bem informal aqui. Que, por exemplo, se a gente for associar aqui, aí a gente abre um parêntese para falar de outro aspecto. Quando a gente vê depoimentos de gringos, de estrangeiros falando sobre a personalidade dos brasileiros, nós, por sermos um país tropical ali, muito calor e tal, a gente é associado, qual é a nossa visão lá fora? Samba, diversão, futebol. Pois não, eu digo em termos de personalidade. Eles chegam aqui no Brasil, o que eles falam dos brasileiros? Os brasileiros são muito o quê? Carismáticos. Aí pra gente eles são um pouco mais na deles. Isso, né? e pra gente que tem essa cultura, por exemplo, se... vou usar como exemplo a minha casa. Lá em casa, se chega um parente, geralmente é uma casa assim muito... Toda hora entra gente, vem uma visita, às vezes é um parente, às vezes é um vizinho.
Toda hora que chega a gente, tem um café, tem uma mesa lá com algum pão, alguma merenda. Então, toda vez que entra alguém lá em casa, esse alguém é bem recebido. Esse alguém vai lá, bate um papo, conversa, depois vai embora. E aí eu vejo que isso é muito comum. E aí, escutando depoimentos de pessoas que gostam de viajar, eu nunca viajei para Minas, ainda. Pretendo viajar. Mas dizem que Minas é um local, assim, principalmente o interior, as pessoas te recebem super bem. Te presenteiam com queijo, com pão de queijo, com comidas. Então isso é muito natural de várias regiões do Brasil. Então é muito comum do brasileiro ser receptivo e tal. E aí, quando a gente... Eu acho que isso é associado ao ambiente, à temperatura, ao fato de nós vivermos num país mais caloroso, quente. Já eles não, né? Como tu achas de exemplo. A gente está falando ali de países que a maior parte do tempo eles não têm a luz solar. A maior parte do tempo é um frio abaixo de 0 grau. Então, sim, assim, todo mundo gosta de ficar mais em casa, né? Para se prevenir. Até por isso vai criando inclusive aspectos culturais bem marcantes deles, né? Por exemplo, não serem, com certeza devem ficar mais em casa, as ruas, os locais são menos movimentados, à noite aqui em determinados locais no Brasil já tem uma movimentação maior. Eu acredito que para esses países, dado determinado horário ali, é meio perigoso, né? Assombroso, inclusive, sair. E aí tem muito a ver com essa questão do clima, imagino eu. E aí o clima acaba moldando não somente os traços culturais, mas os traços pessoais, né? As pessoas elas têm menos contato, elas acabam ficando mesmo, se tornando mais frias, menos sensíveis, são mais fechadas, mais caladas, o que é muito diferente de um brasileiro. Tu vai com um brasileiro aqui na rua, tu encontra um desconhecido, tu vai pedir uma informação dele, com 10 minutos vocês já estão falando de coisas íntimas, já está trocando uma ideia, já está te chamando como se fosse uma amizade ali de longa data. E aí, pelo que eu escuto de depoimentos de comportamento de estrangeiros que vivem nessas regiões mais frias, isso não é um traço comum deles. Também tem muito, como o senhor falou, sobre as pessoas, como o Levi também falou, né? Esses lugares mais frios, que eles são mais nas deles, assim, né? Aí eu acho que esse espaço frio está muito associado à escuridão, sabe? Em florestas, principalmente nos Estados Unidos, onde tem muitas árvores assim, mas lá pro norte mesmo, onde é mais frio. O frio, o aspecto frio, né, que já é um aspecto meio escuro, assim, cinzento, junto com as florestas, dão um aspecto de medo, né? Aí, será que a literatura colocou isso na cabeça da gente, esse medo das florestas, por causa que eles viram, assim, né? Eu vou te falar assim porque, com propriedade. A literatura, durante muito tempo, hoje talvez as pessoas não tenham noção da importância que ela teve na nossa história, mas ela foi muito importante. Só para citar como exemplo, há décadas passadas não havia a tecnologia, os meios de comunicação que haviam hoje, que existem hoje, né? Que existem hoje não havia no passado. Então a forma de comunicação era através das revistas, jornais, cartas, e a literatura representa um papel muito importante. Porque, só para citar como exemplo, quando os jesuítas vieram para o Brasil, como os indígenas não sabiam falar o idioma do colonizador, dos portugueses, eles tiveram que ensiná-los. Como eles fizeram isso? Por meio do uso da literatura, com poemas, com histórias, com narrativas, com teatros. Então a literatura ela foi muito importante para moldar o comportamento de algumas pessoas. E obviamente que isso tem a ver, pegar elementos e focar, bater naquele elemento como algo bom ou algo ruim, acaba sim sendo importante para marcar a sociedade. Inclusive, aí eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre já que a gente está trocando ideia sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre ali Europa, Inglaterra do século XIX, ali, quando surgiu propriamente o que nós chamamos de literatura gótica. A literatura gótica ela influenciou em tudo, né? Sociedade, costume, e também foi nesse período que surgiu vários outros tipos de contos, né? Contos famosos que a gente tem até hoje, como... Aqui, ó. Livros do período gótico. Drácula, Frankenstein. Aqui, isso, exatamente. Exatamente, tipo... Que século foi esse mesmo? Século XIX. A gente está falando aqui... Porque assim, quando a gente estuda... Quando eu estava fazendo faculdade, né, falando um pouquinho aqui sobre a minha experiência na faculdade, a gente estuda os períodos literários, né?
E aí, só que no meu caso, pela minha formação ter sido em literatura, ou melhor, me formei em letras português. E alguns colegas foram para letras em inglês. A minha formação, a literatura focou mais na literatura portuguesa e na brasileira, obviamente, né? Então, assim, só que quando eu estava lá, eu tive um pouquinho dessa experiência com a literatura inglesa. Apesar de não ser da minha grade curricular, eu fui atrás, conhecer. E o período que eu mais gostei, assim, dos livros que eu sou apaixonado, porque eu imagino que vocês gostem muito dessa questão do gótico, do terror, que aí marcou gerações, marca até hoje a questão do gótico. As séries, as músicas, filmes, livros. Então aí eu descobri que isso tem a ver com um período específico, surgiu no século XIX aqui. E esse período é chamado de Era Vitoriana. Aí eu queria ler só um trechinho aqui para poder a gente entender o contexto, né? Peraí, Era Vitoriana, período gótico, o que isso tem a ver com Drácula, a Rainha Vitória, lá da Inglaterra do século XIX? E aí, a Era Vitoriana foi um período do reinado da Rainha Vitória lá no Reino Unido, que durou de 20 de junho de 1837, começo do século XIX, até a sua morte em 22 de janeiro de 1901. Ela foi ao trono com 18 anos, então ali foram quase 60 e poucos anos, é isso? Né? 1837, 1901, 37 para 1900, alguém bom de matemática aí? 64, né? Mais os 18 que ela já tinha, então ela faleceu ali na casa, acho que dos 64, foi 1901, 65. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Faz parte. Ela viveu bastante, né? Eu acho que se eu não me perdi das contas aqui, foram 73 anos. Se não estiver errado, depois a gente faz uma conta mais fiel ali. Mas só para citar que foi esse período. Deixa eu fazer as contas aqui, que eu não quero dar informação errada. 1901 menos. Aí, como ela nasceu em. O reino dela começou em 1837. 1837. 64 mesmo. Como ela já tinha 18, quando ela entrou no poder, 82 anos. Então, assim, ela faleceu com 82 anos. Então, assim, o que foi esse período da Era Vitoriana? Gente, eu sou de humanas, tá? Sou de letras, da literatura. Cálculo não é comigo, não. Agora, se tiver calculadora, já ajuda. Então, essa foi uma fase marcante na história da britânica, na história inglesa, caracterizada por transformações em várias áreas, como cultura, economia, política, sociedade, e um aumento global do Império Britânico. Mas, para falar um pouquinho sobre aquilo que nos interessa, desse período da Era Vitoriana, ele foi marcado principalmente por Reino Unido se tornou uma grande potência. E que? Sociedade e costumes. A sociedade vitoriana era rigidamente hierárquica, dividida em aristocracia e a crescente classe média, a burguesia e os trabalhadores pobres. Havia uma obsessão por moralidade, decoro e respeitabilidade, influenciada pelos valores cristãos da época. Lembra que você falou sobre religião? A religião impor, a religião influenciar o comportamento? Esse período aqui ele foi extremamente conservador, eles foram extremamente rígidos. Então, assim, as mulheres eram ensinadas mais do que nunca para cuidarem do lar, serem educadas para serem boas esposas e a se guardar para o casamento. Não somente a questão da castidade, da pureza feminina e masculina também, mas outras questões, como adultério era visto como um pecado mortal. Divórcio era inimaginável. Mesmo que o casamento fosse um casamento arranjado, assim, não havia a possibilidade de separar, simplesmente, porque a pessoa ali tinha várias consequências trágicas, né? Inclusive sociais e tal, as pessoas não eram bem vistas, as pessoas divorciadas. E aí, esse período ali, a gente vai ver ali o trabalho infantil era muito comum nas fábricas da época. É o período também que está surgindo ali a Revolução Industrial. E aí a Era Vitoriana ela foi marcada, ela foi importante para a literatura, porque é desse período, dessa repressão. Como a gente está falando de uma sociedade conservadora, imaginem que havia uma repressão também sexual, principalmente por parte do gênero feminino. As mulheres serem ensinadas para serem apenas
cuidadoras do lar, cuidadoras dos filhos, cuidadoras dos maridos, não tinham voz. É nesse período que surgem alguns movimentos ali feministas na luta pelo sufrágio, pelo direito ao voto, por direitos a luta ali do feminismo, direitos trabalhistas. Então assim, foi um período bem conturbado da história e que na literatura nos rendeu o quê? Nos rendeu obras como essa, aqui ó. Drácula, do Bram Stoker, é uma obra do período da Era Vitoriana, e tem elementos. Lembra do que eu falei sobre essa repressão sexual, devido ao cristianismo, a imposição da religião ser muito forte, e aí o conservadorismo era muito presente? A Era Vitoriana é conhecida por esses fatores. E aí, em obras como essa, por exemplo, Drácula, o Retrato de Dorian Gray, que é também desse período, e o Morro dos Ventos Uivantes, aí só para citar, né, o Morro dos Ventos Uivantes aqui, ele é escrito por uma escritora mulher, o que já era algo surpreendente para a época, a Emily Brontë. Emily Brontë, tanto que ela teve outras duas irmãs, Charlotte Brontë, e eu não vou lembrar o nome da terceira agora, mas e elas tinham um irmão. As três eram escritoras. Só que a sociedade era tão machista, havia essa questão do conservadorismo e tal, e que eles não acreditavam que elas escreviam, que foi a Emily que escreveu esse livro na época. Eles atribuíram, quando foi para ser publicado, inclusive ela teve que usar um pseudônimo de um homem para poder ser publicado, porque se eles soubessem na época que foi escrito por uma mulher, não tinha passado. E quando eles descobriram, quando ela revelou que ela, sendo mulher, tinha escrito o livro, eles simplesmente não aceitaram e diziam que na verdade foi escrito pelo irmão delas. Tá? E aí, outro dos livros aqui desse período é o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Abrindo aqui um parênteses, a gente está falando de conservadorismo, com essa imposição do conservadorismo afetava principalmente as mulheres, mas também afetava os homoafetivos do período. O escritor Oscar Wilde, por exemplo, ele era homoafetivo, ele teve relações ali, então essa questão do sexualismo ele teve que resguardar, sabe, porque havia um preconceito muito grande. Hoje em dia imagina naquele período, a gente está falando do século XIX, Inglaterra extremamente conservadora. Principalmente a igreja também. Isso. Né? E aí eu falei um pouquinho sobre isso, porque assim, por que a Era Vitoriana foi importante? Porque a gente vê marcas, como era uma sociedade reprimida, principalmente sexualmente, os escritores acabaram derramando, se libertando, digamos assim, ou extravasando nas obras. Por exemplo, aí tem pessoas que surgem ali com análise sobre Drácula. Quem é Drácula? Drácula, ele surge como alguém que, para deter suas vítimas, ele se alimentava do sangue humano, mas esse sangue humano não era mordido em qualquer parte. Em que parte? Onde era? No pescoço. No pescoço. E aí, quando eu já li essa obra aqui, então tem cenas aqui que tem mulheres sensualizando, tem dança, tem a questão do pescoço, que é uma zona, quando a gente vai para a psicologia, uma zona erótica, né? Uma zona erógena que chama, que é uma zona que é mais sexualizada, assim como tem partes, né, do corpo humano que são um pouco mais sexualizadas, aqui também haviam essa questão. Então era uma forma dos escritores se libertarem, extravasarem dentro da literatura. Tá? Oscar Wilde, então, aqui com o Retrato de Dorian Gray, mais ainda a gente vai ver isso, porque a gente está falando aqui de um Dorian Gray, que é o personagem principal da história. Ele acaba sendo reprimido por essa sociedade conservadora desse período, mas ele quer, sabe, ele acaba se rendendo aos prazeres carnais e acaba experimentando. Ele é um amante da vida boêmia, ele vivia nas tavernas, nos festivais, nas festas, da aristocracia, né, da alta sociedade. E aí ele tem vários relacionamentos, ele tanto a gente vê aqui alguns indícios aqui, um dos primeiros livros, obras da literatura, que cita um pouquinho ali sobre relacionamento homoafetivo. Então, é uma obra que ela vai quebrar paradigmas. Então, assim, por surgir dentro dessa sociedade extremamente conservadora, isso não foi bem visto, porque tem essa questão de repressão dos desejos sexuais e tal. Então aqui essas obras, elas afloram um pouco disso, e aí por isso elas não foram bem vistas para a época. Outra obra também que eu cito aqui, e que tem a ver com esse progresso do período da Era Vitoriana,
são essas duas aqui, ó. Frankenstein, vocês conhecem bem, né? Sim. Um cientista que acaba montando ali uma pessoa com base em partes. Olha, imagina aqui, ó. A gente está falando de terror, né? Tem algo mais aterrorizante do que falar de mutilação? Falar de pegar partes de humanos e no livro onde ele pega essas partes? Cemitério. No cemitério. Uhum. Tem coisa mais assombrosa do que isso? Então a gente vê aqui vários... Por isso que há essa diferença, né? Entre elementos do terror e uma literatura de fato de terror, que é chamada de literatura gótica. Porque aqui já tem mais elementos presentes, já tem um enredo, já tem todo um simbolismo, uma literatura constituída. Lá a gente vai ver, por exemplo, na Grécia Antiga, um ou outro elemento do terror. O suspense, ou apenas o simbolismo no hibridismo do ser humano animal, ou na metamorfose. Aqui não, a gente encontra vários elementos. Esses elementos estão associados, por exemplo, aos castelos, os castelos da época, aqueles castelos grandes, escuros, sombrios, os cemitérios, as vestimentas, as cores, como é um período aqui que a gente está falando do surgimento da Revolução, no início ali, o período da Revolução Industrial, eu acredito que, deixa eu só ver aqui na ordem cronológica, quem veio primeiro, Frankenstein ou o Médico e o Monstro? Eu acho que o Frankenstein veio primeiro. Mas a gente vê aqui, o que eu ia dizer é que a gente vê algum indício dessa revolução. A gente está falando de ciência, né? Progresso da ciência, revolução industrial, e aqui a gente vê. Inclusive eu particularmente, quando eu gosto de ler os livros, eu gosto sempre de entender a sociedade. Por exemplo, você só vai entender um Drácula e um Retrato de Dorian Gray quando você entender a sociedade em que ele foi escrito. Sim, se torna até mais interessante assim. Se torna mais interessante. Você vê que o autor ele foi revolucionário, falou de tema que para a época era proibido falar sobre esses temas. E aí a gente vê esses indícios aqui, por exemplo, eu gosto de descobrir a época. E aqui o Médico e o Monstro, ele fala um pouquinho desse surgimento da Londres, que estava se tornando uma Londres ali iluminada, o surgimento da energia elétrica, da eletricidade. E aí, se der tempo eu falo um pouquinho sobre uma cena do livro, tá? Mas eu vou tentar não focar muito nele, mas é só para mencionar que aqui a gente tem um pouquinho dessa questão, nesse período aqui, Inglaterra do século XIX, da ciência. A gente vai ver ali, por exemplo, aqui no caso do Drácula, vocês já ouviram falar de um personagem, acho que de jogos e de filmes, chamado Van Helsing? Já? Pois é, Van Helsing é da cultura gótica, surgiu na cultura gótica. Ele é um dos personagens que surge para lutar contra quem? Contra os monstros. E aí ele é um personagem do Bram Stoker, ele surge aqui dentro da obra do Drácula. Isso se tornou ali um clássico, né? Inclusive tem um filme, né? Acho que do Hugh Jackman, o ator que fez o Wolverine, que ele interpreta o Van Helsing, tem vários que é o jogos caçador de também. monstro, isso. E aí tem jogos, então, que exploram, então a cultura gótica ela é bem... Do Alucard também. Isso, o filho do Drácula. Isso. Tal. Aí eles começam a explorar, sabe? Então isso aqui é um terreno fértil para surgir várias obras. E aí uma das formas do Dr. Van Helsing derrotar os monstros é usando ciência. Então ele emprega um pouquinho de ciência com misticismo, né? Tem a questão dos poderes mágicos, determinadas crenças, a estaca benzida com água benta. O sal grosso também. O sal grosso. Já não tinha. Inclusive a gente pode falar um pouquinho mais adiante sobre esses simbolismos aí, tá? E aí, falando um pouquinho, a cultura gótica ela começou na Inglaterra, a era vitoriana, como eu falei para vocês. Mas ela se espalhou pela Europa como um todo e acabou refletindo nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Porque é desse período que, quando a gente vai para os Estados Unidos, quem é o considerado o pai do terror? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de um... vocês já assistiram o filme It, a Coisa? Já. Sim. It, a Coisa, quem é o autor? Ele surgiu, é um filme que surgiu de um livro. Quem é o autor desse livro? Stephen Hawking. O King. Isso. Hawking é da física, O Stephen King, ele é considerado hoje uma referência no gênero terror, no cinema, na literatura. E aí, pra galera que gosta ali de terror e tal, então, Stephen King tem obras muito boas ali, não vou lembrar de todas, mas tem ali o Lobisomem, tem a Carrie é estranha, não é? Carrie é estranha. Carrie é estranha, isso. Então, do gênero terror que ele surge. Mas
Onde que ele bebeu? Em que fonte que ele bebeu? O Stephen King. Aqui, ó. Alan Poe, principalmente, e um carinha chamado Lovecraft. Quem são esses dois aqui? O Alan Poe, ele surge no mesmo período da Era Vitoriana. O que está acontecendo na Inglaterra, aqui quando surge Drácula, lembra do que eu falei, o surgimento do gênero terror? Sim. Ele aconteceu lá com aquela obra que eu mencionei lá, que não é tão conhecida, que é o Castelo de Otranto, de Horace Walpole, em 1764. Mas as obras que beberam dessa fonte aqui foram essas, os autores. Mary Shelley, o Bram Stoker, a Emily Brontë, o Oscar Wilde, e criaram esses clássicos aqui que geral aí com certeza conhece. Já ouviu falar de Drácula, do Dr. Van Helsing, do Morro dos Ventos Vivantes, O Médico e o Monstro. Inclusive eu uso bastante algumas dessas obras aqui como paradidático no colégio, porque são obras que elas trazem um gosto de tu ler, sabe? De tu ir atrás, ler, conhecer a história. São clássicos da literatura Isso, também. são clássicos da literatura mundial. E aí, nesse período aqui que estava acontecendo isso na Inglaterra, nos Estados Unidos surge um autor chamado Edgar Allan Poe. Allan Poe ele é influenciado pela literatura gótica e os livros ele se destaca mais nos contos. Os contos dele de terror são clássicos. Então tem ali os clássicos, por exemplo, o Gato Preto. O Gato Preto, lembra do que eu falei sobre o Naual? Sim. O Naual, aquele animal que às vezes tem comportamento humano e tal. Então o Gato Preto do Allan Poe, para quem tiver a oportunidade de ler, leia ele o conto Gato Preto. É o clássico, a principal obra dele são duas, né? O poema, que é o Corvo. O Corvo que é um poema nesse estilo gótico, que fala ali de um eu lírico, né? Que está ali deprimido porque ele perdeu a noiva. Então e aí como ele está ali numa espécie de depressão, né, e tal, surge um animal, entra na casa dele, e aí que é um corvo, né? Aí ele começa a tecer reflexões e tem uma espécie de que e aí a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão dos nauaus, do simbolismo animal. Um dos animais que é visto como agourento, de agouro, né, de presságio, de coisas ruins, é o corvo, que é associado a cemitério, a cadáveres. E aí, aqui assim, a gente pega, já lembrei do filme que tem muito a ver com os corvos, que é filme de espantalho, e aquele meu Deus, que tem acho que uns 4 dele, uma sequência, só que eu gosto particularmente dos 2 primeiros, que tem aquele que surge a cada 23 primaveras. Ah, tá, que Olhos, é um homem com Olhos Famintos, isso. Olhos Famintos. Tu lembra lá qual é dos corvos? Não, Pois é. Que ele é uma mistura de corvo com humano, Isso. Cada 23, 24. A cada 23 primaveras e tal. Não vem nesse daí. Pois é, então aqui é assim, a gente pega a literatura gótica, ela serviu como base porque hoje surge o terror, os contos, os filmes, a música e tal. Então aí o corvo, falando um pouquinho sobre ele, no filme, né, onde aparece o corvo, aparece os olhos famintos para atacar. Porque ele está associado a cadáveres, a cemitério, a morte. Então é um pássaro que tem esse simbolismo, sabe? E aí o corvo aqui ele surge na história do Edgar Allan Poe com essa ideia de que ele vai ser um representante ali. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas os corvos são uma das aves, dos pássaros mais inteligentes que existem. Eles conseguem falar, né? Isso, eu ia falar sobre essa questão da fala. Por quê? Porque como ele consegue falar, eu já vi vídeos, né? Eu nunca tive um corvo de estimação, então não dá para testemunhar por experiência própria. Já tive papagaio, mas corvo não. Mas eu já vi vídeos das pessoas ensinando e eles aprendem assim com uma facilidade, inclusive questões de raciocínio, né, e tal. Mas a questão da fala dos corvos surge ali, eles pegam muito rápido, eles conseguem aprender. E aí aqui uma palavra que se repete muito do inglês é o nevermore, que significa nunca mais. E aí ele tem essa impressão no poema aqui, o Corvo, de que como ele perdeu a mulher amada e ele está numa espécie de depressão, melancolia, sofrendo ali, o pássaro entra, fica ali, aí ele tem essa impressão de que toda hora o pássaro está pronunciando essas palavras, nevermore, que significa nunca mais. E ele vai tecendo reflexões, ele traz ali uma ambientação meio sombria. Já tem a cena da melancolia, né, causada pela perda da noiva. E aí o Allan Poe ele explora bastante esses elementos do terror. Tem o conto do Gato Preto,
que é um conto que eu acredito que quem tiver a oportunidade de ler não vai se arrepender, tá? E aí, falando um pouquinho agora sobre esse período ele também, eu citei aqui Estados Unidos, citei um pouquinho a Era Vitoriana, aqui os clássicos, mas é desse período também que data histórias que todo mundo conhece, os contos dos Irmãos Grimm. Sim, eu ia até falar sobre isso. Surgiu nessa época também, os Irmãos Grimm? Isso, os Irmãos Grimm, na verdade, quando a gente... Quais são as histórias conhecidas dos Grimm? Deixa eu ver aí. Cinderela. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, é deles, isso. João Trombeta. Isso, Tem aí, outras por exemplo, João e Maria, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel. Os clássicos da Disney, né? Isso, exatamente. O que a gente lembra? Da Disney. Beleza. Mas quando a gente vê as histórias da Disney, como é retratado essas historinhas? Infantilizado. Infantilizado. Épico, né? Como antigo. Isso. Aí traz essa retratação para um público infantil. Então não tem coisas muito pesadas, sempre acaba com felizes para sempre, o príncipe casa com a princesa. Se a gente for pegar os contos originais dos Irmãos Grimm, eles surgiram ali ainda nesse século XVIII, mas mais no início. Só que quem foram os Irmãos Grimm? Irmãos Grimm, eles foram aqueles que apenas... essas histórias que a gente fala aqui, Chapeuzinho Vermelho e tal, Cinderela, elas já existiam na cultura popular alemã. O que eles fizeram? Eles reuniram, porque elas existiam assim, havia uma versão aqui, uma versão ali, né? Cada pessoa às vezes contava uma versão diferente. Eles reuniram essas versões e resolveram escrever, porque até então ela só estava na oralidade, ia se espalhando de geração em geração, desde séculos do período da Idade Média, ou quem sabe até tempos mais remotos. E aí os Irmãos Grimm, eles apenas fizeram uma compilação dessas histórias orais e resolveram escrevê-las. Só que, para eles publicarem, como elas eram ali na visão deles, né, quando eles foram publicar, era para um público infantil, tinham coisas muito pesadas. Era para o público infantil? Isso, eles publicaram na intenção de ser voltado para um público infantil. Só que, quando elas foram publicadas, havia nas histórias assim, elementos muito pesados, sabe, para público infantil. Então, deixa eu só me localizar aqui. A primeira versão deles foi publicada em 1812, antes da Era Vitoriana, que já surge na década de 30. E aí, quando eles tiveram que publicar, as editoras viam que tinha coisas pesadas. Por exemplo, tinha muito canibalismo, mortes horrendas, brutalidade em excesso, sabe, derramamento de sangue. Isso não era legal. Aí eles tiveram que reescrever várias versões para poder se tornar uma versão mais leve. Mas se a gente pegar, baixar na internet hoje, for lá procurar, comprar um livro, a versão original, ela ainda é um pouquinho pesada. Algumas histórias dele trazem canibalismo, trazem assassinato, trazem mutilação, trazem esquartejamento. Então tem cenas assim meio pesadas, sabe? Aí a gente pensa, Cinderela, né? Poxa, mas é mesmo para criança? Como é a história da Cinderela? Cinderela, né, quando tem aquela parte do principinho com o sapatinho, né? Para as irmãs botarem o sapatinho, elas cortam o calcanhar, outra corta o dedo. Isso, tentar botar. Isso. O João e Maria é assombroso, cara, porque é o pai que resolve ouvir a madrasta por eles estarem passando fome, na versão original, né? E aí a madrasta simplesmente diz, já que a gente está com fome, bora abandonar eles na floresta. E aí abandonar significa deixar eles morrendo de fome. Pô, isso é inimaginável nos dias de hoje. Que pai teria coragem de abandonar os seus filhos, né? Então são coisas assim absurdas. E aí a bruxa que eles vão para casa de doce, né? A bruxa que alimenta eles, a intenção da bruxa era alimentar eles para depois devorar. A gente está falando de canibalismo. Então que tem até pesadas. Hoje, né? Parece que não sai muito da essência da história original. Isso, e no caso de João e Maria, ele realmente não saiu da essência. Agora, algumas outras histórias, como a do Lobo Mau, o Chapeuzinho Vermelho, algumas versões já dão uma suavizada. E outras histórias aí que não são tão conhecidas dos Irmãos Grimm, mas que trazem umas cenas ali bem pesadas. Voltando a falar sobre a importância dos animais, né? Do simbolismo, né? Do preto,
dos animais, da importância da literatura. Tipo, por que seria esse simbolismo assim? Tipo, Pois é. gato preto, morcego, animais. Lembra que a gente estava falando lá no começo sobre algumas culturas idolatrarem alguns animais, como por exemplo os egípcios, eles exaltavam os gatos. Os gatos eram vistos como, inclusive tem na cultura popular hoje em dia, é muito comum de que os gatos eles são uma espécie de como é a expressão? Eles são uma espécie de alguém que faz esse intermédio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eles são uma espécie de portal. Vocês já assistiram o filme Constantine? Sim, Já. Aquele dos quadrinhos que depois virou filme, tem até a iminência do 2 e tal. Vocês lembram como é que ele faz quando ele vai como ele está investigando um caso policial, né? Aí lembra quando ele vai no caso da policial, são duas gêmeas, né? Uma que acabou suicidando e tal, e aí ele vai no caso da que é policial, na casa dela. Lembra como ele faz? Ele pega o gato, lembra da cena que ele pega o gato aqui, ele coloca uma bacia com água, ele pisa os pés descalço na bacia com água e fica olhando os olhos do gato? E aí ele fica olhando, aí ele começa e aí isso é para ele fazer essa transição, para ele ir até o inferno. E aí depois aparece já ele no inferno. Então assim, o animal nessa cena especificamente, ele é visto como um elemento que faz um portal, né? É como se fosse um portal. Os olhos do gato ali, então o gato ele tem muito simbolismo, principalmente com essa questão mais mística, mais sombria. Algumas culturas, como a egípcia, por exemplo, eles viam os gatos para espantar os maus espíritos. Então era comum ter gatos e os gatos serem exaltados porque eles espantavam. É comum, por exemplo, pessoas terem gatos e dizerem que, às vezes, quando um gato ali de estimação está olhando para o nada, ou começa a cismar com alguma coisa, é porque tem um espírito ali, é porque tem alguma coisa fora do normal. Às vezes o gato, ou mesmo o cachorro, quando eles estão fora de controle ali, tendo um comportamento anormal, fica muito agitado ou se arrepia. Aí dizem é porque eles têm essa, segundo a crença popular, né? Eles têm essa facilidade para ver o sobrenatural, que nós não temos capacidade de ver. É mais ou menos assim. E aí, no terror tem muito dessa representação. Por exemplo, eu acabei de citar um exemplo, o Constantine, mas tem outros livros aqui. Inclusive aqui o Lovecraft, que é um autor já do século XX, 1900, começo de 1900, e o Allan Poe, eles escrevem sobre gatos. E aí a gente lembra da história dos gatos, né? Egito Antigo, mas tem Idade Média. As bruxas sendo associadas, os gatos pretos principalmente, sendo associados a bruxas. E aí a igreja perseguindo, as pessoas matando os gatos. Então até hoje a gente tem muito disso, né? Dessa mística, dessa questão da crença popular de que os gatos eles trazem azar, são um sinal de agouro, né? De mau presságio. E aí os autores é que eles exploram isso. Tem o Allan Poe, que ele usa o gato preto, que ele simboliza, né? Ele está falando ali de um assassinato e aparece essa figura do gato, meio que humanizado, ele está perseguindo a pessoa, ele está julgando, ele está meio que como se fosse um Naual, né? Sim. E aí ele explora muito. E tem os gatos de Utah, que é um conto do Lovecraft, que são gatos que trazem ali um conto que narra uma situação meio sombria ali que aconteceu numa cidade. Ele é norte-americano também, eles trocavam cartas aqui, e ele explora também essa simbolismo animal no terror. E outros autores. Hoje em dia, se a gente for ver, tá cheio de filmes aí sobre gatos que trazem sinal de terror, né? Os filmes de terror ali, o Sobrenatural, a série Supernatural ali, os irmãos Winchester, né? Ele tem vários episódios ali que eles exploram ali os animais como símbolo de mau presságio. Os filmes de terror, como por exemplo o Corvo. Então os animais eles trazem essa carga, principalmente animais noturnos. Quais são eles? O gato, a coruja, morcego. Morcego, por exemplo, é associado ao vampiro, né? Ao Drácula. Sim. Não só isso também, mas como as ovelhas também são muito retratadas com algo do mal, do demônio, do inferno. Isso, a gente vê muito quando a gente vai a questão do ocultismo, de algo satanismo, né? A gente vê muito essa associação com determinados animais. Aí a gente vai para a literatura, inclusive para falar sobre isso eu queria o nosso último tópico aqui sobre a literatura amazônica, tá? Que a gente fala um pouquinho sobre isso. Aqui. Na literatura amazônica, a gente tem... os animais eles desempenham um papel importante na literatura de terror, com certeza. E aí, na literatura amazônica especificamente, aqui,
as narrativas de terror estão presentes. E nós, como pessoas da Terra, a gente conhece muito bem aqui a questão do hibridismo ou da metamorfose. Quais são as lendas aqui da Amazônia? Tem o boto também, né? Que é uma metamorfose, né? Ele não fica metade homem, metade animal. Não, há uma metamorfose, né? Uhum. aí- A mula sem cabeça. A mula sem cabeça, As cobras gigantes. as cobras gigantes, isso. O que mais? Tem uma lenda que já não é tão... tem o chupacabra, né? Tem uma pinguari. Uma pinguari, isso. Tem uma lenda que não é tão... Ela surgiu na Grécia Antiga, que é a do lobisomem. Não é só amazônica, se espalha por várias sociedades desde muito tempo. Mas está presente aqui, que é a metamorfose do homem para o animal, né? O homem que vira lobo. A Matinta Pereira A Matita também. Pereira, que ela consegue se transformar. A Matita Pereira, se fosse da cultura indígena norte-americana, lá dos Navarro, eles chamavam ela, denominariam ela de Skinwalker. Ou se fosse ali na América Central, né, chamavam ela de Nauau. Porque é exatamente isso. Na crença popular amazônica, ela tem a capacidade, né, de se transformar em pássaro. Geralmente um pássaro agourento, né, que é aquela coruja. Uma coruja que passa pela cidade, Isso, assobiando. E que, inclusive, olha, o pássaro, a coruja. Eu esqueci o nome dessa coruja, mas é que o pessoal diz que quando ela canta numa casa, é mau presságio. Significa Que presságio de alguém tá morte. morrendo, Isso. Aí tem que falar desconjuro. Isso, tem de desconjurar. Eu esqueci o nome dessa coruja também, minha mãe É sempre a- falava dela. Fiz um A trabalho sobre ela. Mapinguari não, é a Arpia não, é a... É alguma coisa com arrasta pra cima. Meu Deus, está na ponta da língua aqui, é a... Vou lembrar, se tiver, mas pesquisar aí. Pesquisa aí, Robert. Pesquisa aí, senão a gente vai ficar nessa Vai ficar louco dúvida. aqui. E aí, Matinta Pereira, coruja, Google pesquisar. Marta Pereira Coruja, nome da coruja, alguma coisa assim. Falando aqui sobre, assim, né, tu acha que os portugueses trouxeram muito da cultura deles aqui, botaram muito nos indígenas, assim, as histórias Rasga deles? mortalha. A rasga-mortalha, isso. Quando ela canta, o pessoal diz que é sinal de agouro e presságio de morte. Então os animais, eles têm esse simbolismo ali, principalmente animais de hábitos noturnos, como a gente falou. E aí, na Amazônia a gente tem muito disso. Tem a lenda do boto, tem a Mapinguari, o homem que se transforma em lobisomem, a lenda do lobisomem, né? Dentre outras lendas que tem a ver com a cobra grande. E aí, nesse meio, surge um autor que às vezes é pouco conhecido, mas que dentro da literatura ele tem uma relevância muito grande, que é o Inglês de Souza. Inglês de Souza, ele é um escritor que nasceu em Óbidos, acho que quando 10 anos ele completou, ele foi para o Rio de Janeiro, né, ser criado para lá, e aí ele cresceu e se tornou escritor. Como era muito comum na infância dele essas lendas, esses costumes, as histórias que os mais velhos contavam para ele, ele carregou isso com ele e levou. E ele tinha um vocabulário muito rico da Amazônia, sabe? E aí quando chegou lá, ele é da mesma época de Machado de Assis. E foi ele, inclusive, que ajudou Machado de Assis. Ambos fundaram a Academia Brasileira de Letras e deram início ao realismo no Brasil. Machado de Assis é mais conhecido, mas há alguns autores que dizem que o realismo e o naturalismo, principalmente, surgiu aqui com ele, com Inglês de Souza, que é daqui de próximo da gente. E ele tem um livro chamado Contos Amazônicos. Nesses contos amazônicos, ele fala sobre a lenda do boto, ele fala sobre o acauã, que é um pássaro, e ele fala sobre a questão da metamorfose em serpente. Lembra do que a gente falou sobre serpentes também sendo animais associados ao mal, a coisas ruins? Então ele traz essa lenda. O acauã seria uma espécie de gavião. Então ele tem um conto ali que ele conta a história do acauã com a serpente, tá? Então ele traz histórias ali meio sombrias, sabe, de terror. Tem uma dele que é a feiticeira, que se passa ali uma feiticeira, um delegado ali, um homem da justiça e tal. Ele vai para desafiar essa feiticeira, ela acaba trazendo uma má sorte para ele e tal. E aí essa feiticeira tem animais aqui que estão presentes, o urubu, o bode, a coruja. Então são animais ali que têm essa associação com o sobrenatural, o maligno, algo mais sombrio, sabe? E aí... Essa literatura de suspense e tal teria inspirado assim as séries de suspense, como o próprio Supernatural, né?
que os caras vão lá investigar e tal. Tipo, vem essas histórias, tipo, criam assim no imaginário popular que, tipo, a gente pode ir lá investigar, que a gente tem que começar a entender esses sintomas, né? O que isso causa. Deixa eu ver Qual é aqui, o motivo? eu queria tentar lembrar, eu não sou muito fã de séries, tá? Vou confessar pra vocês, a que eu mais gosto e conheço é o Supernatural e dos irmãos Winchester, por retratar, né, desse tema de sobrenatural e tal, mas assim, de filmes, por exemplo, tem os da série da Annabelle, como é o nome do casal lá, esqueci o nome dele, Esqueci o fugiu a nome do memória. casal também. Enfim, daquele casal que vai atrás Sim, que inspiraram ali Invocação do Mal, né? A saga Invocação do Mal. E aí, não sou muito fã de série, e aí é um tema que eu gosto aqui, sou muito fã desse tipo de tema. Então a série que eu mais gosto é Supernatural, mas tem cenas de suspense, de investigação policial, e tudo isso começou dentro da literatura gótica. E começou com Allan Poe. Allan Poe, esse escritor norte-americano que eu falei para vocês do Conto do Corvo e do Gato Preto. É ele que começa com um livro chamado, um conto na verdade, Assassinatos da Rua Morgue. Esse Assassinatos da Rua Morgue, eu não vou dar spoiler porque pode ser que algum fã nosso queira ir atrás. É um conto assim para quem gosta de investigação, policial, romance, essa história de policial, crimes e tal. Nossa, é um conto que eu recomendo, a pessoa vai se apaixonar. Eu quando li a primeira vez eu fiquei, ele é um pouquinho longo, né? Mas assim, eu fiquei fascinado e quis saber quem for. Por ser Assassinatos da Rua Morgue, já fica, não é spoiler, né? O próprio nome já diz, aconteceu um assassinato na Rua Morgue. Agora, quem foi assassinado? O que aconteceu? E quais suspeitas recaem ali sobre um animal e tal? Então fica aquela coisa, é um animal mesmo que fez e tal? É pessoa disfarçada? Foi um híbrido? É algo sobrenatural? Então eu recomendo que a pessoa leia. Esse Assassinatos da Rua Morgue é considerado o primeiro romance policial. Então ele é considerado o pai do romance policial, que é esse romance de suspense. E aí, falando nesse romance de suspense, quem ficou muito conhecida e se tornou uma mestra nesse tipo de romance eu cito aqui dois personagens. Arthur Conan Doyle, com o investigador lá, meu Deus, ele criou aquele investigador, me fugiu da memória. Mas se tu puderes pesquisar, Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes. Tá. Nossa, eu lembrei. Ele é um escritor inglês do mesmo período desses aqui, ó, que eu falei pra vocês, do Drácula, do Retrato de Dorian Gray, do Médico e o Monstro. O Arthur Conan Doyle é do mesmo período da era vitoriana. E ele criou ali o que deu início a esse romance policial, que é essa história de investigação, acontece um assassinato, crime, e que surge ali com Sherlock Holmes e os assassinatos da Rua Morgue do Allan Poe. E aí quem se tornou mestra nesse quesito foi uma escritora inglesa chamada Agatha Christie. Ela não é tão conhecida para quem às vezes não é tão fã da literatura, né, principalmente a literatura inglesa, mas para quem gosta do gênero, romance policial e tal, esses aqui são 3 livros dela que eu super recomendaria. São histórias assim bem fluidas, não é uma leitura maçante, então assim, é uma leitura que eu super recomendaria. O clássico dela são esses dois aqui, ó. Morte no Nilo, são pessoas que estão indo para um passeio ali no Rio Nilo, no Egito, eles estão num navio e acontece um assassinato ali, e aí tem um monte de gente, todo mundo ali é suspeito. E aí o outro clássico dela é o Assassinato no Expresso Oriente. Esse aqui foi no navio, esse outro já vai ser num trem, uma locomotiva, né? Um trem que está indo para o Oriente, da Turquia para Inglaterra, eu acho, ou para outro país, não lembro. Mas é Oriente Médio ali e tal. E aí acontece um assassinato, as pessoas são suspeitas ali de ter cometido. Aí tem um investigador, né? Assim como tem o Sherlock Holmes, que se tornou um clássico dali de investigação. Tanto que a gente usa nessa expressão, tá? Sai daí, seu Sherlock Holmes. Tá querendo bancar uma de Sherlock Holmes, que é aquele que sai para investigar os casos, né? Uhum. E aí a gente lembra que isso reverberou e surgiu e influenciou a nossa cultura hoje em dia. Quem são, por exemplo, os desenhos que fazem esse tipo de investigação? Desenho ou seriados? Seriados. Por exemplo, você lembra de algum que faz essa investigação de mistério, de terror? Tem o Dexter, né? Tem o Dexter. Um que eu acho que não sei se pegou a infância de vocês, mas fez parte da minha infância. Scooby-Doo.
Ai, nossa, Scooby-Doo, gente. como que eu não pensei nisso? Scooby-Doo surge disso aqui, ó, da investigação policial. O que acontece no Scooby-Doo? São pessoas que cometem os crimes, né, mas se passam por monstros. Aí tem toda uma investigação, no final eles descobrem que foram pessoas. Quem faz isso? Surgiu aqui, com os romances, primeiros romances policiais, Sherlock Holmes, Alan Poe, depois vai para Agatha Christie. E aí isso gerou uma série um gênero só denominado de romance policial ou histórias de investigação policial, e aí isso gerou desenhos, séries, filmes. Inclusive nesse livro daqui, nesse Expresso do Expresso Oriente, Assassinato tem do Expresso Oriente. um episódio de Hora de Aventura, que, se não me engano, eu acho que é inspirado nesse livro, com certeza, porque é um episódio que eles estão no trem. Isso. Eles passam lá e começam a morrer. Eu acho que se tornou, não sei se eles gravaram em formato de série ou de filme. Foi um filme, né? Não foi um episódio, foi um curta. Foi, né? Aí eles falam sobre ele, né? Sim. Uma menção. Então, assim, quando a gente vai pro... eu queria falar sobre isso porque, assim... e aí na Amazônia, né, pra finalizar, tem o nosso autor aqui que eu já falei sobre ele. E aí falando sobre tudo isso, toda essa gama histórica aqui, a gente vê na literatura de terror moderna. Seja nos contos, na própria literatura, nos romances, ou nos filmes, nas séries, nos desenhos animados, nos jogos. Por exemplo, jogos de RPG, tu conhece bem a história do Lovecraft, né? Que é daquele ser místico, alienígena ali, o Tulo, Chulo, Cachulo, enfim, tem a pronúncia ali que até hoje ninguém sabe como é. Que é um nome impronunciável, né? Dizem no livro que é impronunciável. E aí, nos jogos de RPG, tem, por exemplo, filmes que se inspiram, né, nesse ser. E diversos, Rick and Morty, todos esses. Isso, exato. Que ele já tem esse formato aqui meio... alienígena? Qual o nome? Não, que o povo recebe, ele é um um tetrápode. Isso, eu acho que sim. Enfim, aí que se inspira nesse tipo aqui de ser, né? Como se fosse. E aí, MIB Homens de Preto, a gente vê várias referências. Na série Supernatural, dos irmãos Winchester, na saga do Invocação do Mal, como eu falei, o Stephen King, que é o autor do It, A Coisa, da Carrie a Estranha, ele bebeu dessa fonte aqui. Então ele se inspirou e tem vários elementos. Para quem conhece essa literatura, que vai fatalmente encontrar. Nossa, mas essa cena ali lembra muito os contos do Alan Poe. As lendas urbanas tem muito a ver com contos e referências que fazem menção a eles, sabe? Drácula, como eu mencionei, já tem um personagem ali que é muito conhecido, que surgiu do Drácula, que é o Dr. Van Helsing, o Caçador de Monstros. O Médico e o Monstro, uma narrativa também do doutor que faz o experimento, que dá errado e que ele acaba se transformando em monstro. A gente vê muito isso na cultura pop, né? Na literatura gótica. E aí, isso eu trouxe até uns mais atuais aqui pra gente citar. Por exemplo, Harry Potter já surge, tem animais, né? Que surge ali como referência para bruxaria. Tem a questão do hibridismo, da metamorfose. A coruja, né? Isso, tem as corujas. Tem no Prisioneiro de Azkaban, ele cita lá a transformação do professor Lupin, eu acho. Acho que é do Pin, que ele se transforma em rato. Não, quem se transforma em rato é o... os que eram amigos do Tiago Potter, que é o pai do Harry Potter. Mas que tem que se transforma em lobo. que é o Rabicho, né? Que isso. E tem o o Dr. Lupin, que é ele que transforma em lobo, isso, na Noite do Achei. Então Harry Potter, ele traz esses elementos da cultura, da questão do que a gente falou lá, dos skinwalkers, do Naual, dessa metamorfose. Harry Potter, ele vai trazer isso. Tem os animais que são usados, por exemplo, tem um cão de 3 cabeças. Aí já tem a ver com a mitologia grega, o Cerberus, né? E aí, o que mais que a gente vê em Harry Potter? Além de ser os seres místicos, seres mesmo que são meio macabros ali, o gato... Aqueles cavalos lá, Os cavalos, isso. E aí a gente tem toda essa gama. Deixa eu ver quem mais. Trouxe outros livros aqui da Agatha Christie. Por exemplo, na literatura mais atual a gente vai ter, por exemplo, na literatura brasileira, uma autora chamada Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que ela escreve sobre contos de terror. Ela traz esse suspense, geralmente associado ali
assassinatos, investigação, quem cometeu determinado crime. Então ela traz esses elementos que surgem daqui, da literatura de terror. Não sei se vocês já ouviram a saga, isso aqui já é mais normal, O Lar da Senhorita Peregrine e as crianças, das crianças peculiares e tudo mais. Acho que eu Já ouvi. tem um filme. Tem um filme, isso. E aí são histórias que já são mais modernas, mais atuais. Tem o Homem de Giz, né, que traz elementos de toda essa gama aqui cultural do terror, do suspense, da investigação. Até hoje tá tendo remake agora, tá o filme do Nosferatu que teve. Isso. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas porque curiosamente todo filme de vampiro ele tem um sensualismo. Tem. É diferente dos filmes de lobisomem. Lobisomem ele não tem um sensualismo. Quando a gente vai ver os de vampiro, seja ele qual for, geralmente tem um sensualismo maior. Crepúsculo, Nosferatu, tem a questão tem cenas sexuais ali mesmo, né, de relações e tal, mas tem cenas que são tem partes que são sexualizadas, sensualizadas. Por exemplo, o toque em determinadas partes do corpo, mordida no pescoço. Às vezes ele vai atacar, ele dança com a vítima, enfim. É como se o vampiro apreciasse, né? O corpo, exatamente. E por que isso surge? A gente não entenderia se a gente não falasse do contexto em que surgiu o Drácula, que é aquele contexto da era vitoriana. Sim. Em que havia aquela repressão ali, era uma sociedade extremamente religiosa, havia essa repressão ali do sexualismo, a questão da moral era muito forte, as pessoas não podiam expressar, e aí os autores acharam uma forma de expressar isso através da literatura, alguns de forma explícita, como o Dorian Gray, que ele vai ter relações mesmo ali, e outros de forma mais velada, como é o caso da mordida no pescoço do Drácula e tal. O Fantasma da Ópera também se encaixaria nesse tipo? O Fantasma da Ópera, ele, se eu não me engano, ele é do início do século, deixa eu ver aqui, só pesquisar aqui rapidinho, mas se eu não me engano ele é do início do século XX, mas ele surge logo após o Fantasma. Tem toda essa sexualização lá. E aí tu me lembraste também o Corcunda de Notre Dame, né? Que é um autor que ele é desse mesmo período, só que já é francês, que é o Victor Hugo. O Fantasma da Ópera, ele data século XIX, é do mesmo período. Isso. É do mesmo período, ele se encaixa exatamente nesse padrão, nesse gênero aqui também. Porque o Fantasma da Ópera tem a ver com ele traz muitos elementos da cultura gótica, né? Sim. Tem o místico, tem as canções, tem o cenário, o próprio Corcunda de Notre Dame, tem a deformidade, tem a paixão pelo grotesco, aquilo que não é convencional, né? Tem a religião do Tem a religião, isso. Que ele estava lá preso, né? Porque o bispo não queria que ele saísse, porque ele era visto como um ser horrendo, ele não podia sair de lá. Exato. Né? Ele também, o bispo, ele falava que a mulher que queria cuidar do Corcunda, né? Qual é o nome dela? A Esmeralda. A Esmeralda, isso, que ela é como se fosse uma cigana. Que ela é cigana, que ela é uma feiticeira, que ela estava tentando enfeitiçar. Feiticeira, isso. Que ela enfeitiçava ele com os cantos dela. Exato. Se a gente for parar para pensar que como isso aqui influenciou a cultura pop atualmente, a cultura atual, a cultura gótica, na música, por exemplo, a gente vai ter bandas de heavy metal, a gente vai ter bandas do rock, do heavy metal, que tem ali indícios dessa cultura pop e tal, desses elementos aqui do terror que eu mencionei para vocês, né? A associação ali com simbolismos, né? A caveira, imagens satânicas, a próprio cor bode, negra, isso, bode, o várias bode, vezes isso, representado. palavras, então assim, isso aqui inspirou tudo, né? tudo, muita coisa, isso. Tipo, disso que eu tava falando, bem lá no começo, né? Que tipo, se isso aqui influenciou o que a gente pensa hoje em dia. Tipo, não foi o que a gente vê na realidade, é o que tá no livro, não. Exatamente. Fosse o livro que influenciou a gente a ver a realidade como a gente vê. Olha aqui, ó, uma influência. Batman é puramente um personagem, um herói gótico. Sim. Que ele tem todo esse simbolismo. A relação com o morcego relação também, com o né? morcego. O morcego, ele é um animal de hábitos noturnos, ele tem esse simbolismo. E aí, inclusive, eu pretendo particularmente, abrindo um parênteses aqui,
fazer um estudo para fazer um mestrado brevemente, né, quem sabe esse ano, entrar para fazer um mestrado, e minha ideia era fazer uma análise exatamente disso, de como os animais eles têm essa... qual esse percurso histórico desse simbolismo animal na literatura. Por que a gente tem medo de determinados animais e determinados animais são vistos como fofinhos, né? Sim. E outros são vistos como medonhos, causam medo, terror. Mesmo o animal, ele não sendo, né? Às vezes, tem pessoas que usam para esse fim, mas o animal em si ele não representa. Mas porque como o morcego tá bem quieto lá, mas se tu vê ele, a coruja é símbolo de mau agouro e tal, tem toda uma explicação. Vem de séculos, vem de períodos antigos e tal. Como eu falei dos gatos, né? A relação dos gatos pretos e tal. E aí tem autores que eles falam sobre isso. Tem um aqui que o homem e seus símbolos. Ele vai falar sobre a simbologia de cores, de animais, de representações, de figuras. E tem outra aqui que vai falar sobre o animal como símbolo nos sonhos, mitos e contos de fadas. Então, assim, porque as pessoas sonham com determinada coisa, associam aquele sonho com o animal a uma coisa ruim. Ou uma coisa boa, né? Uhum. Por exemplo, sonhei com cobra é traição, sei lá. Sonhou com leão, significa força. Ou então, tem muito disso, né? Uhum. E aí é simbolismo animal. Aí a gente tem aqui o Batman, que é um representante da cultura gótica, a associação com um animal de hábito noturno, ele tem muito a ver com as cores, né? As cores, o negro, a caverna. Olha só como, a partir da literatura gótica ali do século XIX, propriamente um estilo, um gênero, que aí já surgem vários elementos da cultura gótica. Os castelos, as ruínas, as cavernas, e onde Batman vive? Numa caverna, nas cavernas, isso. Então isso tem vários elementos presentes na cultura pop, em super-heróis que já são modernos, em histórias modernas, como o Batman, a série Supernatural, os filmes de terror, os desenhos como as investigações ali do Scooby-Doo. Tudo isso é uma herança de todo esse processo histórico aqui que a gente trocou aqui uma ideia sobre isso. Então, e pela última pergunta aqui, a gente queria saber mais ou menos assim, saindo desse âmbito da literatura, como é que você começou assim, a se interessar por esse assunto? Como é que começou tudo isso? Quis ser professor de literatura, quis estudar isso, como é que funciona? Pois é, eu costumo dizer que as pessoas, elas têm muito essa ideia dos gostos, né? Tem pessoas colegas de vocês mesmos, que às vezes acabam indo mais para exatas, não tem? Sim. Aquele colega que é bom de cálculos e tal, e tem aqueles colegas que gostam de ler, gostam de histórias, de aventuras, são mais ligados às ciências humanas, à oralidade, a escrever e tudo mais. Eu era desse tipo de aluno e era particularmente na minha história pessoal, inclusive, antes de fazer letras português, eu fiz um pouco ali de jornalismo, não me identifiquei, mas talvez hoje eu fizesse, né, para concluir, mas não me identifiquei tanto assim. E aí fui para a área das letras. Quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade de letras e tal, foi o período que eu mais tive contato com a literatura brasileira. Eu, particularmente, eu tinha uma visão negativa antes de entrar na faculdade. O que é brasileiro é ruim, o que é da Amazônia é ruim, essa coisa de não valorizar o que é nosso, valorizar mais o de fora. Mas aí tudo isso caiu por terra quando eu comecei a entrar em contato, a estudar a nossa literatura, tanto a literatura brasileira como a literatura amazônica mesmo. Temos autores aqui incríveis, e eu estou falando de autores não atuais, autores já consagrados, como por exemplo eu citei aqui o Inglês de Souza, mas tem outros aqui de Óbidos, do Pará, do Amazonas. Poderia ser tema de uma outra conversa. E aí surgiu tu vai lendo aqui e ali, vai querendo descobrir. E aí eu particularmente, quando eu cheguei, eu gostava de ler, né, quando eu estava na faculdade, por época. Eu lia, por exemplo, vou ler aqui livros do realismo, vou pegar aqui obras da seção literatura amazônica. E quando eu li aqui a literatura da Era Vitoriana, que é esse período que eu falei para vocês, do Drácula, da Morro dos Ventos Uivantes, que são dois dos meus livros favoritos, O Médico e o Monstro, além de outras obras aqui desse período, os Contos do Allan Poe, foi ali que eu vi, é disso que eu gosto. Porque eu sempre fui ligado, né? Eu sempre tive esse viés, esse gosto pelo sobrenatural, pelo místico, por coisas assim meio sombrias e tal, tá? Não que eu faça e pratique, tá, gente? Fique bem claro, tá? Só mesmo um gosto aqui pelas histórias e tal, eu gosto dessa questão do sobrenatural. Então, inclusive a gente pode surgir como ideia para contar ali histórias e tudo mais, porque assim, o que eu tenho de conhecimento de
de ouvir já de histórias, de relatos e de histórias que surgiram e tal. Então dava para fazer uma outra conversa só sobre essa questão voltada mais para lendas, sabe? Lendas, contos, relatos. Você pode chamar outra professora, que é a Ananda. Você conhece a Ananda, né? Conheço. Então, ela que é bem ligada nesse tipo de história, né? Toda vez que a gente tinha aula dela, ela contava várias que ela passou lá, que ela trabalhava lá pro... Então, a gente podia tentar. Olha aí. A gente podia chamar o pod no fundão inteiro, né? O pessoal que nunca vem. Pessoal que nunca vem. A professora Genelci também do colégio. Uma vez ela fez um trabalho com o pessoal do Fundamental, acho que foi ano passado ou retrasado. Eles foram para uma comunidade do interior coletar relatos nesse sentido. E aí ela fez uma investigação com os alunos aí. Sempre tem a lenda da loura tem a lenda, nisso eles pesquisaram a lenda da loura do banheiro, e tem aquele relato da loura, a dama de vermelho, que pegava táxi, mas para deixar na casa dela e tal, e quando via, era uma pessoa que já estava morta, enfim. Tem várias lendas aí que, assim, geral conhece, né? São mais conhecidas. Então, acho que vai ser isso a conversa de hoje, galera, com o nosso querido professor e amigo Caio Mota, né, sobre tudo, né? Literatura, tudo que é literatura gótica, gótica aqui inteira aqui. Terror e tal. Terror e tal. E aí, vai ter Espero que vocês tenham aprendido bastante, né, junto com a gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? A gente quer entrar nesse intuito de aprender realmente como pode no final do podcast, né? Tipo, isso aqui seria uma base pra literatura gótica inteira, que já tu tem aqui pra ti. Agora já tem ideia sobre tudo que vai é gótico, né? Sugestão de livros e tal. Que livros muito bons aqui do Lovecraft, Drácula, muito bom. Isso, Harry Potter. Pra todo gosto. Pra todo tipo de gosto tem aqui. E então vamos ficando por aqui. Caio Mota aqui. Próxima vez vamos trazer mais gente. Vai ter a professora Ananda, vai ter o Caio. Vamos chamar o Montiel, vamos chamar todo mundo pra cá. Chama o Hamilton também. O Hamilton adora Cavaleiros dos Zodíacos, né? A gente vai trazer uma com o Hamilton, galera. Cavaleiros dos Zodíacos na próxima, hein? Falar sobre física e Cavaleiros dos Zodíacos, né? Como se aplica a velocidade da luz em Cavaleiros dos Zodíacos. Então é isso. Gente, valeu, obrigado. Pode no final podcast, melhor podcast do interior, do oeste, do Pará. Adeus. Sua melhor foto. Sua pior foto. Uma foto antiga. Uma foto fechação. Uma foto com o melhor amigo. Uma selfie. Uma foto de uma viagem. Uma foto de uma boa memória. Uma foto com a família. Uma foto que eu envio pro crush. A foto que eu envio pras amigas.